Hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona e como instalar os redutores de vazão para torneira. Então é uma forma muito legal de se economizar água. Aqui a gente tem alguns exemplos de redutores de vazão que a gente tem à venda na nossa loja virtual, que é loja.ecohospedagem.com. Então lá você encontra várias vazões de água e vários tipos também. Esses primeiros são os redutores, vamos dizer, os mais comuns, que eles encaixam na boca da torneira. Então aqui, para vocês terem uma ideia, a maioria das torneiras novas, ela já vem com esse bocal e normalmente já tem um redutor dentro. A questão é que esses redutores normalmente é para 12 litros de água, 15 litros de água, então eles permitem que passe muita água por eles. E os redutores, eles vêm no lugar desses que já vem original com a torneira e diminuem a vazão de água. Esse aqui também é de torneira, só que ele é menor. As torneiras padrões do Brasil são desse tamanho maior. E esse aqui é o menor, que é o de 18 milímetros. Então se a sua torneira, você vai abrir a torneira, vai tirar o bocal, se você for ver que é menor, o ideal é você medir com uma régua, vai ser esse daqui. Os maiores são esses. Lembrando que esse na nossa loja vem sem a borracha e esse daqui vem com borracha. Agora aqui a gente tem as outras opções de redutores. Esses redutores tanto servem para chuveiro, que a gente tem um vídeo mostrando como funciona e como instalar esses redutores em chuveiro, e também funcionam para torneiras que não vêm com esse bocal. Então para torneiras talvez mais antigas ou mesmo as novas, mas que não vêm com um bocal para a gente conseguir colocar eles dentro. Como é que funcionam esses redutores? No chuveiro eles podem ser instalados com adaptador. Então está aqui o adaptador. E você coloca um desses dois redutores dentro do adaptador. E dependendo dos chuveiros, você pode colocar eles direto. Aí vai depender muito do tamanho, no outro vídeo a gente explica. Esse aqui a gente vai falar do de torneiras, como usar eles em torneira. Para usar eles em torneira, a gente recomenda que se use ou esses que são maiores, eles são mais fininhos, mas eles são maiores, tá? Ou esses menores, mas aí com o adaptador, que aí não tem chance de errar. Que às vezes pela medida dele ser um pouquinho menor, ele vai deixar a água passar pelas laterais quando for instalar no cano. Isso no próximo vídeo, na continuação na verdade desse vídeo, a gente vai mostrar como funcionam esses redutores e aonde instalar. Só para ir adiantando, esses redutores eles não vão aqui, como é o caso que tem o bocal. Eles normalmente vão aqui, então você vai desrosquear a torneira de lugar e colocar esse redutor. Então mais pra frente nesse vídeo você vai ver como funciona. Então esse aqui a gente vai mostrar como instalar os redutores no bocal da torneira. Então eu vou tirar daqui. Como a gente já mostrou, esse aqui ele já estava com esse bocal e dentro já vem um redutor de vazão. O que é importante primeiro a gente ver? Se a torneira em questão ela tem pressão para se instalar um redutor. Por que pressão? Esses redutores que a gente tem na loja, eles são diferentes daqueles redutores mais baratos. Por quê? Aqueles outros redutores, eles simplesmente têm um furinho pequenininho e permitem que passe menos água. Este daqui, ele permite que passe menos água, mas junta ar à água, então ele fica arejado. Então a sensação quando você usa um desses redutores é que a quantidade de água não diminuiu muito, então fica uma sensação boa, a pessoa não vai achar uma coisa muito estranha que fica só um fiozinho de água. Então para eles funcionarem, a torneira tem que ter pressão, senão não vai sair quase nada de água. Então primeira coisa, eu vou tirar esses daqui. A gente vai ver se essa torneira do jeito que ela está, ela tem pressão. Aqui dá para ver que ela tem muita pressão de água, tem até exagerado, tá? Então isso aqui, a pressão dela está ok. O segundo passo é a gente ver qual é a vazão atual da água, para ver se a gente instalando o redutor vai diminuir essa vazão ou não, se vale a pena. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar uma jarra que tenha uma medida, que vai indicar quantos ml de água, e aí a gente vai ter que fazer o quê? Deixar essa água aberta, enchendo por algum tempo, por alguns segundos essa jarra, e medir qual foi esse tempo. Depois a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui. A gente vai deixar essa torneira aberta, tentar deixar no máximo dela. Ela está muito forte. Vamos lá. Então a gente vai ligar o cronômetro ao mesmo tempo que a gente vai colocar a jarra aqui.
tirando. Aqui, a gente em 1 segundo, ponto 7 da torneira ligada, já foram 350, 360 ml. É muita água. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma regrinha de 3, tá? Então vamos lá fazer essa regrinha, daqui a pouco a gente já volta. Já fizemos a continha. Então, deu 350 ml, que está aqui na jarra, em 1,77 segundos. A gente fez a regra de 3 para saber em 1 minuto quanto vai ser. Então, fazendo a conta, enfim, vai multiplicar em x, vai ficar... Esse redutor de vazão que está atualmente, ele permite, na verdade ele permite 12 litros por minuto. Então, na pressão máxima. Então aqui, talvez não esteja com a pressão máxima ainda, ele deu 11,9 litros por minuto. Então a cada minuto que essa torneira fica aberta, são 11,9 litros que vão pelo ralo. Agora então a gente vai ver como é que funciona com o redutor de vazão. A gente vai tirar aqui o redutor de vazão atual, que é o de 12 litros. Aqui dentro ele já tem a borrachinha. Vamos pegar primeiro o redutor de vazão de 2 litros por minuto. Esse redutor, ele não é indicado para você usar num banheiro de casa, onde você vai lavar a mão, escovar o dente, enfim. Ele é mais indicado para um lugar de passagem, para um lavabo, vamos chamar assim. Então, às vezes num shopping ou numa pousada, ou até em casa mesmo, você tem só para lavar a mão rápido, porque ele sai bem pouca água. Bem pouca água, mas vocês vão ver que pelo sistema de colocar ar, ele vai ficar, ele não parece que está só tão pouco de água saindo. Vamos instalar. A instalação é bem simples. E aí como é que fica? Aqui está um chuveirinho. Esse de 2 litros que a gente tem é o único que sai nessa opção de chuveirinho. Exatamente por ser muito pouca água que ele libera, ele sai assim, porque aí a impressão é que sai mais água ainda, tá? Vamos medir ele para ver a quantidade. Então, a gente dispensa aqui. Vai fazer da mesma forma, só para mostrar que agora o máximo de água que vai passar é 2 litros por minuto. Isso numa pressão muito forte. Numa pressão mais baixa, ele vai passar até um pouco menos do que 2 litros. Então, se na sua casa não tem uma pressão de água forte, o de 2 litros não é recomendado, porque vai sair muito pouca água. Só locais com água de pressão forte, como aqui. Mesma coisa, vamos lá. A gente vê que aqui o tempo vai ser bastante coisa. Eu vou parar em 6 segundos, porque a gente multiplica por 10, que vai ser mais fácil, tá? Então, em 6 segundos, aqui ó, 200 ml. Multiplicando por 10, que vai dar 60 segundos, 1 minuto, 2 litros por minuto. Então, esse aqui é o de 2 litros por minuto. Agora a gente vai mostrar o de 4 litros por minuto, que talvez já seja mais recomendado para usar em uma residência. A instalação muito fácil. Vamos só rosquear. Mesmo procedimento, só para a gente ver quanto vai sair. Aqui é legal mostrar, é bom que tenha acontecido, vou mostrar aqui de novo, porque a borrachinha está mais encaixada. Se acontecer isso, só abrir e arrumar essa borrachinha aqui, que é ela que não vai deixar a água escapar. Então encaixou bem a borrachinha aqui, ó. E vamos rosquear de novo. Olha lá, agora tá certinho, tá? Mesma coisa, vamos deixar. Abriu e vamos deixar 6 segundos também. Pronto. Esse aqui em 6 segundos deu aqui, ó. Vamos dizer que deu 320 ml, talvez, tá? Vezes 10, 1 minuto, então ele tá dando 3,2 litros por minuto. É aquilo que a gente falou da pressão. Como a pressão aqui não é total, o máximo que ele permite uma pressão muito alta são os 4 litros. E aqui ele está permitindo até um pouco menos, está dando 3,2 litros por minuto.
Agora a gente vai mostrar como é que funciona com o redutor de 8 litros. Não vamos nem medir, porque a gente vai medir os outros, mas é mais para ver como é que sai a água, para ver a diferença, tá? Então vamos tirar o de 4 litros que estava, a borrachinha que está aqui. Esse aqui é o de 8 litros. Uma coisa que é importante é como é que encaixa esse redutor. É muito fácil, tá? Ele tem sempre um lado colorido, depende da vazão, é uma cor. E o outro lado que é por onde sai a água. Então, por exemplo, o de 2 litros é aquele chuveirinho que a gente viu. Esse daqui não é chuveirinho, tá? Então a gente vai pegar esse lado que sai a água e vai pôr para baixo, tá? E ele vai encaixar aqui. Ele está do tamanho certo já, é o tamanho padrão das torneiras brasileiras, tá? Isso é até importante. Caso você não saiba se a sua cabe ou não, ou se a sua não veio com um desse, você tirar essa medida. Ele tem sempre um encaixezinho que vai fazer o redutor parar, ó. É o encaixe certinho, tá? Então ali o nosso site tem as medidas em centímetros de cada um deles. Então é só medir. Encaixou assim, como é que vai ficar? Oito litros por minuto. Ele já fica mais forte, está passando 8 litros de água por minuto aqui. A diferença da vazão, na verdade, vai depender muito do uso da torneira. Então, o de 2 litros é recomendado mais para estabelecimentos comerciais. E, às vezes, para residência pode até ser, mas desde seja um lavabo, que a pessoa vá só sair do banheiro, lavar a mão rápido e pronto. Para residência, a gente recomenda o de 4 litros, pode ser se a pressão for alta. E de 6 litros, 8 litros, enfim. Então de 4 litros para cima com a pressão alta. Sempre lembrando, é muito importante a pressão. Se a sua torneira é como essa torneira que não tem o bocal onde vai o redutor de vazão, que a gente mostrou agora há pouco, uma outra opção é instalar o redutor direto na saída de água, direto no cano que chega na torneira. Para isso a gente tem essas opções de redutores de vazão. É o redutor de 4 litros, de 6 litros, de 8 ou de 12 litros. E aqui o adaptador. E aí como é que funciona? Para esses menores, o ideal é a gente já levar o adaptador junto. Por quê? Você coloca ele aqui dentro e coloca a borracha. E aí é essa borracha que vai fazer não passar água ao redor dele. E isso você instala entre a torneira e o cano. Uma outra opção é esse redutor, que ele é um pouco maior que esse e mais fino. Então normalmente ele vai encaixar nas torneiras padrões que a gente tem, mas a gente vai já mostrar como é que funciona, vai desrosquear essa torneira para explicar quando é que esse redutor vai funcionar ou não. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ver se vale a pena ou não instalar o redutor na torneira. Para isso, a primeira coisa, como a gente comentou já, é ver a pressão da água. Aqui a pressão da água ela não é um absurdo, mas ela é forte. Então, o redutor, pensando na pressão da água, funcionaria aqui. A outra coisa é a vazão da água. Se ela já tiver com uma vazão muito baixa, o redutor não vai ser tão aproveitável. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver quantos litros de água, qual quantidade de água que essa torneira libera em 10 segundos aberta. Então, para isso, a gente vai pegar nosso cronômetro, abrir a torneira e deixar embaixo da água durante 10 segundos. Aqui eu tirei até antes dos 10 segundos, deu 9,77. Por quê? Porque encheu tudo. Então a gente vai agora desligar o registro, instalar o redutor, a gente vai mostrar a instalação e depois vai ver o quanto de água que nesses mesmos 9,77 segundos a gente consegue com o redutor instalado. Agora a gente vai, já desligamos o registro, né? Agora vamos desrosquear a torneira. De água do cano ainda. E a gente vai primeiro testar com o adaptador. Então vamos pegar o de 4 litros, colocar a borrachinha que vem junto com o adaptador. O outro redutor de vazão que é maior não vem com a borrachinha, é o adaptador que vem com a borrachinha.
A gente coloca o adaptador aqui na saída do cano. E a gente vai rosquear a torneira no adaptador. Essa é a forma mais fácil, porque não tem como dar errado. Não vou nem rosquear. Vamos abrir o registro de novo e ver a quantidade de água que está saindo agora. Já abrimos o registro novamente. Agora vamos ver, nos mesmos 10 segundos, qual a quantidade de água que vai sair agora com o redutor de vazão. Um pouquinho. Vamos pegar o cronômetro então. Abrir a torneira no máximo. E ela está saindo um pouquinho de ar ainda. A gente acabou de abrir a água. Vamos lá. Bom, nos mesmos 10 segundos, essa quantidade de água foi menos do que a metade. Tá? Sempre lembrando que a gente pôs um redutor de 4 litros por minuto aqui. Por isso, essa pouca quantidade de água. Essa aqui é uma torneira, por exemplo, essa que a gente está fazendo teste é uma torneira de cozinha. O ideal não seriam de 4 litros nela. Para você lavar uma louça, você precisa de um pouco mais de água. Então, o ideal talvez fosse o de 6 litros. Que é o que a gente vai testar agora, só que a gente vai testar ele sem o adaptador, que é esse maior, e aí vai ser uma quantidade de água melhor. Essa de 4 litros é boa para um banheiro, onde a pessoa só tem que lavar a mão rapidamente, então uma quantidade de água bem pouca. Agora, se você vai fazer uma lavagem mais forte, o ideal é de 6 litros para cima. Então, mais uma vez, vamos lá desligar o registro, porque agora a gente vai testar só o redutor sem o adaptador, que é o redutor maior, para ver como é que funciona e se funciona nessa torneira. Já desligamos o registro de novo. Agora vamos colocar o redutor sem o adaptador. Aqui só para mostrar como é que fica o redutor. Então ele tem um elástico ali, que quando passa a água ele expande e ele deixa só passar os 4 litros por minuto. Vamos tirar o adaptador. Agora colocar o redutor de 6 litros por minuto. Então o redutor ele vai aqui, ó. Tá? Esse redutor ele vem sem o elástico, tá? Só o adaptador que vem com o elástico. Vamos lá e vamos colocar aqui de volta. Tá? Vamos rosquear. Aí. Vamos abrir o registro novamente para ver a quantidade de água que vai sair nos 10 segundos com a torneira aberta. Já abri o registro novamente, agora a gente está com o redutor de 6 litros de vazão sem o adaptador, que é o redutor maior. Vamos ver a quantidade de água que sai em 10 segundos. Então vamos abrir a torneira, vai sair um pouquinho de ar do cano, bastante ar do cano, deixar um pouquinho aberto, até regular. Podem ver que esse redutor, diferente daqueles mais baratos, ele mistura a água com ar. Então ele não fica só um fiozinho de água fraquinho, ele vem ar junto, então parece ainda uma grande quantidade de água. Essa é a diferença dele para aqueles mais simples, que só tem um buraquinho. Aquele lá simplesmente só diminui a passagem de água. Esse aqui mistura o ar com a água. Então, está aberto aqui no máximo. Vamos ver 10 segundos. Deixamos 10 segundos. Pode ver que a diferença para o de 4 litros foi muito pouca. Por quê? Porque a pressão aqui, como a gente viu no começo, ela não é a coisa mais forte. Então, o redutor, o que ele vai fazer? Ele vai limitar o máximo de água que passa. O redutor anterior que a gente usou, no máximo 4 litros por minuto. Esse redutor, no máximo 6. Então, 6 litros viria até aqui.
Como a pressão não é tão alta, ele ficou até um pouco mais baixo. Mas isso é o que a gente quer. Quanto menos água, mais a gente vai economizar. Mas só para mostrar que depende muito da pressão de água. Se a pressão fosse muito forte, ele ia alcançar o limite de 6 litros por minuto. Mas comparando com o que estava antes sem o redutor, dá menos do que a metade ainda.